Se caráter custa caro, paga o preço. Se caráter custa caro, paga o preço. Pago embora seja raro, mas um homem não tem avesso, e o peso da pedra compara a força do arremesso. O peso da pedra compara a força do arremesso. O rio só se for claro, correr sim, mas sem tropeços. Se tropeçar não paro, não paro nem mereço. Se tropeçar não paro, não paro nem mereço. E que ninguém me dê amparo, nem me perguntem se padeço. Não sou nem serei avaro, se caráter custa caro, paga o preço. Não sou nem serei avaro, se caráter custa caro, paga o preço. Um rio só se for claro, correr sim, mas sem tropeços. Se tropeçar não paro, não paro e nem mereço. Se tropeçar não paro, não paro e nem mereço. E que ninguém me dê amparo, nem me perguntem se pareço. Não sou nem serei avaro, se caráter custa caro, paga o preço. Não sou nem serei avaro, se caráter custa caro, paga o preço. Beto Capeleto, mais uma vez, uma das mais belas vozes, Beto. Obrigado, Beto Capeleto, autor da música que margeia os versos de Simone Muralha, o poema roteiro que marca a vida de Roberto Requião. O encontro de hoje é mais do que uma demonstração, o encontro de hoje é mais do que uma prestação de contas. É uma demonstração de respeito ao cidadão paranaense, que desde 2003 acompanha de perto todos os atos públicos, seja pela internet, pela Paraná Educativa, e mais do que isso, pela presença constante do governador Requião em todo o estado do Paraná. Paranaenses, de nascimento ou de coração, governador Roberto Requião. O roteiro é uma poesia de um revolucionário português que, na época de Salazar, veio para o Brasil, Sidônio Muralha. É um roteiro de vida, um roteiro de comportamento. E realmente, quando nós temos certeza de que uma tarefa de transformação nos espera, não importa o preço. E preços altos eu tenho pagado. Por exemplo, vocês que acompanham a nossa escola de governo sabem que no seu espaço eu denunciei o roubo da Sanepar, falcatruas de toda a natureza.
E pasmem os senhores, o condenado tem sido o governador. Condenado por ofensa à moral, com o pretexto esgrimido por juízes de que os bandidos e ladrões ainda não foram julgados com o julgamento transitado e definitivo. É duro o jogo e o custo financeiro e pessoal é alto. Mas se nós temos, companheiros, uma tarefa a cumprir, o preço não importa. A nossa justiça é cega e seria maravilhoso se os juízes em algum momento tirassem a venda que impede a sua visão e passassem a enxergar a sociedade e o clamor de decência e de comportamento ético de todo o povo brasileiro. Eu os chamei de companheiros. Companheiros é uma palavra que vem do latim, do italiano. Compane. Companheiros são aqueles que, sentados a uma mesma mesa, repartem o pão. O pão doce e farto dos bons momentos, o pão amargo e parco dos momentos difíceis. Nós estamos numa jornada longa e juntos há muito tempo. Muito cedo aprendemos que o nosso exemplo e o nosso testemunho podem ajudar na mudança da sociedade. Eu, pessoalmente, já estou muito velho para mudar de opinião. Sei lá. Quem disse? Mas alguém disse que a vida é feita de escolhas. Fiz as minhas. À véspera de concluir o terceiro período à frente do governo do Paraná, falo dessas escolhas, das minhas inclinações, para onde e por que tendi. Falo para dizer que refaria o caminho, porque ele não se desviou dos compromissos de toda uma vida. Ainda que às vezes eu e o Pessudão, à frente do governo, nos tenhamos sentido sós, porque a incompreensão em dadas circunstâncias afastou até mesmo companheiros muito próximos. No discurso de posse deste mandato, em janeiro de 2007, procurei deixar claro qual foram nossas escolhas, de que lado batia o nosso coração. Vínhamos numa duríssima campanha eleitoral. Talvez a mais impiedosa, desrespeitosa, feroz de todas as campanhas havidas no Paraná contra um candidato. Todos os interesses estorvados, todos os negócios malogrados, os senhores do pedágio, os mascates dos transgênicos, os defensores dos contratos lesivos ao Estado, os cavaleiros das privatizações, os bingueiros, a nobre casta das sinecuras e mamatas, aboletaram-se na mesma frente. É claro, com a sempre prestimosa colaboração da mídia. Afinal, como defendeu dias passados a presidente da Associação Nacional dos Jornais, Judite Brito, já que a oposição brasileira está profundamente fragilizada, os meios de comunicação estão fazendo a posição oposicionista. Abstraído o mal português, eis aí uma sincera confissão.
Mas vencemos e radicalizamos os nossos compromissos com aqueles que seriam vitimados pela recidiva neoliberal no caso de nosso insucesso. Um governo de esquerda, fortemente, emocionalmente enraizado nas classes populares, desvinculado do grande capital, na contraonda dos preceitos, regras e imposições do mercado. Um governo na contramão do triunfalismo da globalização. Foi o que fizemos. Na primeira metade do mandato, de 2003 a 2006, refundamos o Estado, restaurando a sua capacidade de planejar, investir. Colocamos a administração pública novamente de pé, reequilibramos as finanças, cancelamos contratos imorais, recuperamos as empresas estatais e demos início a um fantástico programa de ações e de obras. Na segunda metade, consolidamos as transformações, como a seguir vamos demonstrar. Quem tem coração para ver, que veja. Quem não tiver a alma nublada pelo preconceito, pelo rancor, pela má-fé ou pela burrice mesmo, que ao menos testemunhe. Estão aí os 44 hospitais. Nunca, ao longo da existência do Paraná, o Estado construiu um único hospital público de porte. Há 50 anos e mais, construíram-se hospitais para atender doenças mentais e ansemias. Hospitais gerais, públicos e gratuitos, nenhum na história do Paraná. Construímos 13 grandes hospitais públicos, reconstruímos, reformamos e ampliamos outros 31. Hospitais 100% SUS, 100% gratuitos, com equipamentos de qualidade, com instalações superiores à dos melhores hospitais privados. Talvez seja isso que incomoda muita gente. Agora, o Estado fornece aos mais pobres aquilo que era privilégio dos mais ricos. E vem as críticas, as inevitáveis críticas. E eles dizem: a manutenção desses hospitais vai custar uma fortuna. De fato, não vai ser barato. E daí? Queimar dinheiro público em bandalheiras, em privatizações desastrosas, em licitações e obras superfaturadas, em salários e mordomias de sultões, aí pode. Dar para os mais pobres um hospital equipado com o que há de mais moderno no mundo, para eles é um escândalo. Além dos 44 hospitais, estamos construindo 300 clínicas da mulher e da criança. Clínicas com ultrassom, gabinete dentário, acompanhamento pré-natal, pós-natal. Quem nasce no nosso Paraná tem direito à vida e essas clínicas estão garantindo este direito. Costumo dizer que um dos grandes desafios dos países menos desenvolvidos é a educação. Que sem um desenvolvimento educacional não haverá avanço econômico. Se assim for, e assim é, o Paraná, o nosso Paraná, está dando um exemplo para o Brasil. A começar pelo orçamento, 30% para a educação, o maior do país. Resultado, os nossos alunos do ensino fundamental e do médio têm obtido as melhores notas nas avaliações do Ministério da Educação. Seguidamente, ganhamos ouro nas Olimpíadas de Matemática e Português. Cerca
de 70% dos aprovados em nossas universidades são alunos de escolas públicas do Paraná. Em cada sala de aula, uma televisão multimídia, ampliando infinitamente as possibilidades de transmissão de conteúdos. Em todas as escolas, laboratórios de informática conectados à internet via fibra óptica, internet rapidíssima, livros didáticos públicos, gratuitos, transporte escolar para que nenhuma criança fique fora da escola, por mais longe que possa morar. Treinamento dos professores através do maravilhoso Programa de Desenvolvimento Educacional, o PDE, uma experiência inédita no Brasil. Plano de cargos e salários, aumentos salariais diferenciados e recomposição dos ganhos para os nossos mestres. Há certas decisões dos neoliberais, desta gente que prega o Estado mínimo e amputado, que sempre me intrigaram. Por exemplo, por que acabaram com os colégios agrícolas e um Estado que tem raízes agropecuárias tão fortes como o nosso Paraná? Por que acabaram com o ensino profissionalizante quando a demanda por mão de obra média qualificada é cada vez maior? E quando a desqualificação profissional dos jovens é um dos fatores do aumento da marginalização de nossa juventude? Ah, sim, acabaram também com a alegria dos estudantes e das escolas. Acabaram com os jogos colegiais, com as feiras de ciência. Agora aí estão os colégios agrícolas de volta. Está novamente aí o ensino profissional, com dezenas de milhares de alunos e mais de 40 opções de cursos. E os jogos colegiais, os festivais de arte e de ciências alegram e educam as nossas crianças. Seja em relação ao conteúdo, seja em relação às instalações e equipamentos, as nossas escolas públicas nada devem às escolas particulares. Pelo contrário, estas devem sim às escolas públicas do nosso Paraná. Às vezes, tenho a impressão que isto também aborrece algumas pessoas. Além de hospitais públicos, com a qualidade dos melhores hospitais privados, também a escola pública com qualidade das caríssimas escolas particulares os aborrecem. Eles pensam, esses pobres estão se achando. Parecem contrariados com tantos investimentos em educação e saúde. Afinal, eles queriam ver tudo isso privatizado e os pobres explodissem. Existe uma outra estatística do passado que também me intriga. As estatísticas dos empregos formais, com carteira assinada. Vejam, nos 8 anos que nos antecederam, foram criados no estado do Paraná 38 mil empregos com carteira assinada. Nos 7 anos do meu governo e do PSUT, 7 anos e 3 meses, já são mais de 773 mil novos empregos com carteira assinada. Não há mágica. Não há mágica, não há milagre. Trata-se de uma escolha. Em vez de privilegiar as multinacionais que engoliram bilhões de dólares do dinheiro público e poucos empregos geraram, optamos por incentivar as empresas paranaenses e brasileiras, especialmente as pequenas e médias, cortando impostos, dando incentivos, trocando impostos por empregos. E deixamos de atrair grandes investimentos multinacionais, mas sem
cometer a insensatez de cobri-los com benesses, imunidades e outras manifestações de estultícia, sabugice colonial. As multinacionais vieram dentro das regras a que se sujeitam todas as empresas paranaenses e brasileiras. Por isso, quando vejo esses rapazes dourados, com muita panca e pouco tutano, liderando a tentativa de volta daquela gente que desgraçou o Paraná, perco o sono e a paciência. Vamos de novo à comparação. Nos 8 anos de governo daquela turma que quer voltar, foram criados apenas 38 mil empregos. Em 7 anos de nosso governo, mais de 673 empregos formais, com carteira assinada. Com uma política agressiva de corte de imposto, de benefícios fiscais para quem investe nas regiões mais pobres do Paraná, fizemos girar a roda da economia. O seu círculo virtuoso de mais produção, mais consumo, mais empregos, mais salários e mais renda. Se de um lado buscamos aumentar fortemente a oferta de emprego, porque o emprego e o salário são a fonte de vida e dignificam todo o ser humano, de outro lado, socorremos aqueles que a selvageria neoliberal empurrou para além da linha da pobreza. Daí programas como a Luz Fraterna, Leite das Crianças, Tarifa Social da Água, que agora deixam de ser política do nosso governo e, com o apoio da Assembleia Legislativa, passam a se transformar em definitivas políticas de Estado. Queremos que a solidariedade com os mais pobres seja constitucionalmente obrigatória. A violência nas grandes cidades é atribuída também a um processo de urbanização acelerado e descontrolado. Esvazia-se o campo, incha-se a periferia. Desestimulado, abandonado, o pequeno proprietário tende a vender a terra e transformar-se em mais um pária urbano. Pois bem, pela primeira vez em décadas, nosso governo conseguiu deter o processo de diminuição das pequenas propriedades rurais, contrariando os fatalistas que dizem ser inevitável a redução das unidades rurais. Cresceu o número de propriedades familiares no nosso Paraná. Também aqui não há milagre, nem mágica. Criamos o Fundo de Aval para que o pequeno proprietário tivesse acesso ao crédito. Antes, ele não conseguia empréstimo no banco porque não tinha como garantir esse empréstimo. Agora o avalista é o Estado, é a sociedade do Paraná que garante crédito ao produtor. O programa Trator Solidário liberta o pequeno agricultor do arado e dá a ele condições de produzir mais, com mais qualidade. O programa Irrigação Noturna opera prodígios de aumento da produção e da produtividade. Reativada e equipada, a nossa Emater dá uma sólida assistência técnica para os pequenos agricultores. O IAPAR pesquisa e fornece as melhores alternativas de plantio e cultivo. O pequeno agricultor, de invisível, tornou-se visível para o Estado do Paraná. Afinal, mais de 90% das propriedades rurais paranaenses são unidades familiares e quase tudo o que consumimos vem diretamente das pequenas propriedades para a nossa mesa. Nunca apanhei tanto quando decidi rever os contratos da Copel e o Pacto de Acionistas da Sanepar, além da reversão da privatização da Ferroeste. Sem falar nas várias tentativas de quebrar os contratos extorsivos do pedágio. A oposição e a mídia, que, como vimos,
às vezes se confundem no dizer da presidente nacional do Sindicato dos Jornalistas, chegaram até mesmo a criar um índice, o risco Requião. Caso o Paraná não cumprisse os contratos imorais e lesivos, diziam eles, colocaria em perigo os investimentos estrangeiros no Brasil. Sempre que vejo os filmes que retratam o período colonial na Ásia ou na África, um desses filmes ingleses, por exemplo, fico constrangido com aquelas cenas de servilismo do colonialismo babão. O mesmo constrangimento eu senti quando vi a reação de políticos, economistas e jornalistas diante da minha decisão de suspender o pagamento e renegociar contratos lesivos ao Paraná e ao seu povo. Até mesmo o comentarista esportivo, o repórter policial, entre uma ripada do bandeirinha e uma cena de sangue no boteco, achavam espaço para me desancar. Na verdade, do outro lado da mesa, encontrei muito mais compreensão que entre os obtusos defensores do Pacta Sunt Servanda. A renegociação dos contratos salvou a Copel, hoje a mais sólida e exuberante das empresas de energia do país, que mesmo praticando a tarifa mais baixa do Brasil, fecha mais outro balanço com lucro acima do R$ 1 bilhão. Se os contratos não fossem revistos, se o governo não tivesse enfrentado a mídia e os entreguistas, a nossa Copel não teria sobrevivido. Ainda assim, ninguém nos pediu desculpas pelas sandices ditas e repetidas à exaustão. Pior, pesquisem e não vão encontrar notícias sobre como foi essa negociação. E querem ainda que eu, pessoa física, cidadão e governador do Paraná, os respeite. E querem ainda que eu, pessoa física, cidadão e governador do Paraná, os respeite. A Sanepar, cujo pacto de acionistas entregava ao sócio privado e minoritário, que definiu a obtenção de lucros como missão da empresa, voltou às mãos do Estado. Foram mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais de investimentos, transformando o nosso Estado no Paraná dos maiores índices de tratamento de água e de esgoto do país. No Dia da Água, 22 passado, a ONU divulgou um relatório dando conta da verdadeira devastação que a falta de saneamento faz na humanidade. Mesmo em nosso país, são as doenças infecto-contagiosas provocadas pela ausência da água e do esgoto tratados que mais engrossam as fileiras do SUS. Logo, o saneamento, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ficar em mãos privadas. Para universalizar o acesso do saneamento, que não é um negócio, restabelecemos a tarifa social da água. Beneficiamos hoje perto de 1 milhão de paranaenses. A tarifa social havia sido criada no nosso primeiro governo e praticamente extinta, com a venda de parte da Sanepar ao consórcio Dominó, privando famílias mais pobres de água e esgoto tratado. E esta gente ainda quer voltar ao governo do Paraná. Eles ainda querem voltar, restabelecer a visão neoliberal do Estado mínimo, do povo sacrificado, do mercado a serviço da cupidez dos grandes capitais do planeta. A batalha pela recuperação do Porto Público de Paranaguá foi outra dificílima refrega. O porto estava sendo preparado para a privatização.
abandonado a fim de que o arremate fosse por preço do banano. Sem investimentos, sujo, balanças adulteradas, mais de 2.000 reclamações internacionais de fraude nas cargas por ano. Apenas em 2002 tínhamos um passivo trabalhista rigorosamente fantástico. Pátio de triagem e cais tomados por gangues, prostituição e tráfico nas ruas de acesso, esburacadas e mal cheirosas, altíssima inadimplência, já que poucos pagavam as tarifas e ninguém cobrava. O Porto de Paranaguá exigia uma dura intervenção. E assim foi feito. Cessou o calote das tarifas portuárias. Desmontou-se a indústria das horas extras, indevidas. Aferiram-se as balanças. Acabaram as fraudes das cargas exportadas. E o Porto voltou a ter dinheiro em caixa para obras. Foram mais de 300 milhões de reais em investimentos, com recursos próprios, transformando o Porto de Paranaguá em um dos mais modernos terminais do Brasil. Antes condenado a ser um sonolento porto graneleiro, Paranaguá é hoje o porto multicargas. Depois das obras de modernização, ele passou a operar com veículos congelados, carga geral, fertilizante, containers, madeira. Resultado, a receita cambial, que em 2002 era de 4 bilhões de dólares, pulou para 12 bilhões e 500 milhões em 2009. E o Porto não é a porta de entrada e de saída do Brasil e de uma região inteira na mão de grupos com interesses comerciais exclusivos e bem claros. É a porta de entrada e de saída da economia do Paraná, do sul do Brasil e do país inteiro. Hoje, o Porto de Paranaguá fala com o mundo e integra com sucesso o sistema internacional de portos. Na campanha eleitoral de 2002, percorrendo o Paraná em todas as direções, via malha rodoviária estadual destruída, um patrimônio de mais de 10 bilhões de reais, segundo se avaliava à época, destroçado pela incúria dos irresponsáveis criadores do pedágio. Sem cobrar pedágio, sem recorrer a financiamentos, com dinheiro próprio, o dinheiro que antes era surrupiado do Detran, reconstruímos as nossas estradas, duplicamos trechos críticos como Cascavel, Toledo, Maringá, Paissandu, a Carlos Strasser em Londrina. Iniciamos a pavimentação da estrada do Cerne, mais de 8.000 quilômetros de estradas recuperadas, praticamente toda a malha estadual. Patrulhas rodoviárias trabalham incessantemente em todo o Paraná, na manutenção das estradas rurais. Construímos mais de 600 pontes, viadutos, trincheiras. Refizemos boa parte dos aeroportos municipais. Vocês lembram que uma das primeiras providências do nosso governo foi cancelar os contratos de informática, contratos suspeitos, superfaturados, desnecessários, na ordem de 450 milhões de reais. Centenas de milhões de reais, então, jogados pelo ralo, enquanto a empresa pública de informática, a nossa Celepar, permanecia desprestigiada, à margem. Quando falei em cancelar contratos, aterrorizaram-nos, prevendo o caos no Paraná. Os contratos foram eliminados. A Celepar assumiu o trabalho e tudo funcionou perfeitamente bem. Hoje, a Celepar é um exemplo em que se espelha a informática pública de todo o país. Reequipada, com novas instalações, rompendo as amarras com o software proprietário e adotando o software livre, a Celepar é um dos esteios para que tenhamos um governo transparente, eficiente, moderno e democrático. O nosso Paraná hoje é o estado que mais investe na educação pública superior. Não é
constitucionalmente de nossa responsabilidade. Mas assumimos a tarefa. São mais de 85 mil alunos, 7 mil professores e 9 mil funcionários em 6 universidades. A qualidade do nosso ensino é testada e reconhecida nos exames nacionais de avaliação. O programa Universidades Sem Fronteiras revela o quanto as nossas universidades estão vinculadas à realidade paranaense. É o maior programa de extensão universitária do país, presente em 280 municípios, apoiando a agricultura familiar, a pecuária leiteira, a pequena indústria, os pequenos negócios, a educação. São os nossos alunos e professores solidários na construção de uma vida melhor. Em nosso governo, já investimos mais de 6 bilhões de reais no ensino superior público, em ciência e tecnologia. É o nosso Paraná construindo um chão extraordinariamente firme para o desenvolvimento. Nos dias que correm, não é uma tarefa tão fácil, tão simples assim, cuidar da segurança pública. É provável que este seja o setor mais sensível da administração, o mais sujeito a críticas, mesmo porque todos se julgam especialistas em segurança. Também aqui, um duro trabalho de reconstrução, compra de veículos, helicópteros, barcos, aviões, armas, equipamentos de comunicação e de segurança, implantação do geoprocessamento, mapa do crime, cursos de capacitação e melhorias salariais. Contratação de 6.500 homens e agora abertura de concurso público para a contratação de mais 2.500 policiais. Nunca as polícias militar e civil tiveram uma renovação de equipamentos tão grande assim. E nunca se contratou tantos novos policiais como em nosso governo. No entanto, bastam as manchetes do final de semana para se passar a falsa ideia da ineficiência do trabalho policial. Procuramos estabelecer o conceito de polícia comunitária, com o Projeto Povo, a patrulha escolar, a patrulha rural e o bombeiro comunitário. Uma polícia mais próxima das pessoas, integrada à vida, para vigiar as fronteiras e coibir o tráfico de drogas e armas, criamos a Força Alfa, a Força Samurai e o Serviço 181 fazem um duro combate às drogas. Hoje, o Paraná é um dos estados campeões na apreensão de drogas e desbaratamento de quadrilhas de traficantes. Mas quando vejo as estatísticas do IPEA sobre o desemprego entre jovens, pergunto até que ponto a nossa política de segurança terá êxito. De 87 a 2007, o desemprego entre jovens de 16 a 20 anos avança de 7% para 20%. E o desemprego entre jovens de 21 a 29 anos avança de 5% a 11%. Sem trabalho, sem esperança e sem perspectiva de vida, o jovem é presa fácil do tráfico, das quadrilhas, do crime organizado. Prestem atenção a este número. Quando assumimos, o Paraná enfrentava uma crise de vaga nas penitenciárias. As delegacias estavam lotadas de presos. Decidi, então, construir 12 penitenciárias para resolver esse problema. E pensava eu que resolveria isso por 30 anos, por 20 anos, pelo menos. Pois bem, as 12 penitenciárias já foram construídas, 3 estão projetadas e em construção, estão todas lotadas. As delegacias continuam com excesso de presos. E, até o final do ano, as penitenciárias prontas estarão também ocupadas. E logo em seguida, tantas quanto possamos construir estarão lotadas. A segurança pública não é mais uma tarefa só da polícia. É do governo federal, é da mudança do modelo econômico, é da unidade da sociedade inteira no combate à marginalização e ao abandono da juventude. Porque, pasmem os senhores, as mortes propagandeadas pela mídia a cada fim de semana ocorrem
fundamentalmente nos bairros mais pobres e entre os nossos jovens meninos e meninas. Se de um lado instaurou-se por aí um verdadeiro fundamentalismo judicial com condenação a mãos cheias, de outro vemos crescer assustadoramente as diversas formas de delinquência. De tal forma que nesse ritmo não há polícia que baste, não há penitenciária que seja suficiente. Cite-se ainda que dobramos o número de vagas para atender o adolescente infrator. Construímos mais 7 centros de socioeducação, 4 novas casas de semiliberdade e estamos investindo 60 milhões de reais na construção de 30 centros da juventude. Um magnífico programa para dar uma referência sadia para os jovens, mas será sempre insuficiente dentro do modelo econômico que valoriza o capital vadio e os grandes brancos e esquece o trabalho e a produção. Ninguém deve ser impelido a deixar seu lugar de origem por falta de boas condições de vida. As pessoas têm que viver bem lá onde nascem, criam seus filhos, aonde casam. Para tanto, investimos perto de 3 bilhões de reais em mais de 6 mil obras de melhoria urbana. Pavimentação, terminais de ônibus, praças, parques, quadras de esporte, creches, postos de saúde, escolas, estações rodoviárias, viadutos, trincheiras, prolongamento e duplicação de avenidas e rodovias. Ao mesmo tempo, passamos a exigir que cada município do Paraná elaborasse o seu plano diretor para bem coordenar a vida urbana e não desperdiçar em investimentos fúteis o dinheiro público. Essas milhares de ações de melhoria urbana completam-se com as 6.600 construções tocadas pela Secretaria de Obras ao longo do nosso governo. E ainda temos que ouvir um certo e pouco roto jornalista em Curitiba, já em avançado processo de degradação mental, repetir todas as manhãs que este governo não tem obras. Segundo a avaliação da Fundação SOS Mata Atlântica, o governo do Paraná está muito à frente de seu tempo nas questões ambientais e deve servir de referência para o Brasil. De fato, nesses 7 anos, temos feito um grande esforço para preservar esse nosso canto do planeta, já tão agredido, tão devastado pelo avanço das atividades econômicas. Criamos a Força Verde, um batalhão de polícia militar que, junto com os 300 fiscais do IAP, eu comparo essa meninada do IAP aos 300 de Esparta. Esse batalhão e os fiscais coíbem os crimes contra a natureza. Equipados com helicóptero, aviões, barcos, motos, caminhonetes, a Força Verde tem uma grande mobilidade e desloca-se com facilidade por todo o Paraná. As ações de fiscalização reduziram o desmatamento no Paraná em 93% em relação ao que havia antes de assumirmos o governo. Bom seria se tivéssemos reduzido em 100%. Mas a redução paranaense é um recorde absoluto devido à eficiência dos programas de preservação e contenção da predação. De 193 mil hectares de matas derrubadas por ano, derrubamos o corte a menos de 3 mil hectares anualmente. De 193 reduzimos a 3 mil. O programa Mata Ciliar plantou mais de 110 milhões de mudas ao longo de rios, nascentes, lagos e represas. É o maior programa do gênero em todo o mundo. Com a criação do Parque Estadual da Serra da Esperança, na região de Guarapuava, vamos preservar os melhores remanescentes de araucária existentes no Paraná. E para um jornal que repentinamente passou a se preocupar com o meio ambiente, lembramos que mais de 90%, sim, mais de 90% das áreas preservadas no Paraná
Parques, florestas, matas, reservas e corredores de biodiversidade foram criados nos nossos 3 governos. Os ecologistas preferidos pela mídia, no passado, faziam tão somente e apenas propaganda. O nosso programa Corredores da Biodiversidade foi considerado pelo Banco Mundial como o melhor programa de meio ambiente apoiado pela instituição em todo o planeta Terra. Há quem esteja por aí decretando o fim de uma era. Para a mídia que viveu no seco esses anos todos e que sonha com a era de meu antecessor, que a premiou com quase 2 bilhões de reais em propaganda paga, de fato é para se comemorar. Nesses últimos dias, principalmente, estamos vendo uma clara e indissimulável campanha de desconstrução do governo, do governador e do vice-governador. Como disse a presidente da Associação Nacional dos Jornais, são os meios de comunicação fazendo a posição oposicionista. Se para eles talvez seja o fim de uma era de vacas magras, felizmente não será assim para os paranaenses, porque este governo e esse Estado não recuam, não regridem, e o destino do Paraná é a continuidade de um governo sério e ético com Orlando Pessutti. E depois do fim do governo, as eleições de outubro certamente respeitarão a inteligência e a condição transformadora do Pessutão e do que nós fizemos até agora. Transformação, mudança da realidade, valorização dos mais pobres, fidelidade, Aparecido à Carta de Puebla. O mais é transformismo. Transformista de véspera da eleição é aquele indivíduo que sobe no palanque e, assessorado por uma agência de publicidade, diz tudo aquilo que não pensa, que nunca fez, que a sua história não confirma. E eles são verdadeiramente definidos pelo Ney Matogrosso. Vira, vira, vira homem, vira, vira lobisomem. E lobisomem, no estado do Paraná, nunca mais. Realmente, para que nenhum outro governante destrua os programas de transferência de renda que possibilitaram 800 mil paranaenses ultrapassar a linha da pobreza, eu e o Pessutti estamos garantindo que as 280 mil famílias que recebem energia de graça continuem sendo beneficiadas. Que as 270 mil famílias inscritas na tarifa social da água continuem pagando um preço quase simbólico pela água e pelo esgoto tratados. Que as 160 mil crianças que recebem 1 litro de leite por dia sejam salvas da desnutrição e das doenças. Que o nosso salário mínimo regional, o maior do país, continue aumentando a renda dos trabalhadores. E aqui eu peço a vocês uma salva de palmas para a Assembleia, que garantiu a proposta do governo. Resistiu a Assembleia do Paraná às pressões dos grupos econômicos, dos intolerantes, dos que não querem de forma alguma dividir o que ganham com aqueles que mais necessitam. Realmente, para que tudo isso possa acontecer, o nosso salário mínimo regional é o maior do país e é preciso que ele continue aumentando a renda dos trabalhadores, para que o círculo virtuoso da economia se estabeleça. Mais renda, mais consumo, mais produção, mais empregos e um povo relativamente mais feliz. Esta, a bendita herança, e essa herança não será dissipada. Assim como eu espero que não se dissipe o programa de construção de casas populares, que já retirou da subhabitação mais de 280 mil paranaenses. Que não se dissipe a nova linha de ação do Provopar, que hoje se volta principalmente a programas de geração de rendas,
fornecendo aos paranaenses mais pobres meios concretos para ultrapassar a exclusão, o subemprego, a falta de qualificação profissional. Que não se dissipe o Paraná em Ação do nosso Milton Borges, por cujas feiras de serviço público já passaram mais de 1,5 milhão de paranaenses à busca de carteira de identidade, de certidão de nascimento, de inscrição em programas sociais, de cidadania, enfim. Que não se dissipe, que não se destrua todo o esforço que fizemos para tornar a gestão pública transparente, às claras, cada conta, cada gasto, cada licitação, cada obra. Nada a esconder, tudo revelado. Paranaenses, eis um balanço dentro da inevitável limitação de tempo desses 7 anos de governo. Com toda a tranquilidade, com o coração confortado e a alma serenada, posso dizer: combati o bom combate e não perdi a minha fé. Não desviei de meus compromissos políticos e ideológicos. Não traí as minhas escolhas e não fugi de nenhuma peleia, mesmo as mais enfurecidas. Enfrentamos quase que sós, sobre o cerco da mídia, das cooperativas e das poderosíssimas 5 irmãs do Cartel Internacional de Sementes, a batalha dos transgênicos. Valeu a resistência. Hoje, dos estados produtores de soja e milho, o Paraná é o que tem a menor área de produção de grãos geneticamente modificados. Isso quer dizer que os nossos produtores de soja e milho convencionais têm garantia de melhores preços no mercado internacional, já que o mundo todo restringe o consumo de produtos transgênicos. Nossos produtores, obrigados a pagar pesados royalties pela semente modificada e as voltas com as sequelas da aplicação do Roundup e o glifosato, começaram a entender as desvantagens dos transgênicos. O que sempre me escandalizou na batalha dos transgênicos foi que a mídia, o tempo todo, para confrontar o governo, valeu-se de estudos e argumentos do famigerado Conselho de Informações sobre Biotecnologia, o CIB, uma ONG teúda e manteúda pelas multinacionais detentoras das patentes das sementes geneticamente modificadas. E os meios de comunicação nunca disseram o que estava por trás do CIB, fornecendo suas opiniões como técnicas e isentas. A batalha dos contratos, especialmente os contratos de compra e venda de energia da Copel, firmados com empresas espanholas e norte-americanas, foi outra peleadura. E também aqui os meios de comunicação jogaram contra o interesse dos paranaenses, engrossaram o coro com os tais especialistas que desancavam o governador por ousar reverter, renegociar e modificar contratos lesivos aos interesses do povo do Paraná. Ganhamos também esta batalha. Salvamos a Copel da insolvência e até hoje espero em vão pedidos de desculpas, como não fizeram até agora, quando os contratos foram renegociados com vantagens significativas para os paranaenses. Mesmo com 4 anos de atraso, esta gente que não recebe um tostão dos cofres públicos, mas que trabalha com sessões públicas, podiam ter a decência de dar aos paranaenses agora esta notícia. A refrega do pedágio foi outro dos contenciosos que deu muito o que falar. E o que não falam é que nenhum dos aumentos de tarifa foi autorizado pelo nosso governo. Negamos todos. Hoje temos mais de 100 ações contra as concessionárias na Justiça. Se não fosse isso, com certeza, os aumentos teriam sido ainda mais extorsivos do que foram. Mais ainda, foi graças à pressão do Paraná contra o pedágio que o governo federal mudou o modelo. E agora temos um modelo cujas tarifas são razoáveis, como as tarifas vigentes na BR-116 e na BR-376. Houve quem anos atrás
diante da nossa pregação contra o neoliberalismo e a desenvoltura sem freios e limites do capital financeiro global, me chamasse de profeta do caos, buscando desclassificar minhas opiniões. E eis que tudo aconteceu como era evidente que aconteceria. Como é também óbvio que a crise ainda não arrefeceu. Um relatório sobre risco financeiro do The Economist, a principal revista de economia do planeta, encartada na Carta Capital desta semana, anuncia que os deuses contra-atacam. Os deuses do mercado financeiro, da especulação, do capital vadio. A comoção que abalou todos os países e que levou governos a defender um duro controle da especulação, parece que se dissolveu, minguou. No Brasil, desgraçadamente, vemos o Banco Central comandar o país e a economia, atrelando-nos à lógica e aos interesses dos especuladores. Temos uma eleição presidencial pela frente. E eu pergunto, até quando? Até quando os candidatos à presidência da República vão continuar não se definindo quanto ao Brasil mercado e não assumirão definitivamente a afirmação do Brasil nação? O Brasil construído ao longo do tempo com o sangue e com o suor dos brasileiros, com o cimento do amor e da solidariedade. O Brasil sem compromisso com a especulação, com a ganância e com a exploração, mas com o compromisso absoluto com as pessoas, com as suas aventuras de vida, com as famílias e com a nossa sociedade. Compromisso com o nosso destino nacional de brasileiros. Paranaenses, paranaenses, companheiros de governo, senhores vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e deputados, amigos e amigas, até breve. Mais adiante vamos nos encontrar em mais uma contenda, certamente tão difícil como todas as outras que disputamos, e vencemos. Não conheço caminhos planos, ondas suaves e embates eleitorais amenos. Eleição de alto nível é para quem tem o rabo preso, para quem tem muito a esconder, para quem quer viver o silêncio e dizer o que não pensa lendo os teleprompters da televisão programada por competentes e insensíveis agências de publicidade. Minha vida política não se deu na sombra e na água fresca. Até breve.